Olha, o meu nome é Rosa Santos, nasci em Santana de Sesimbra. Estava quase sempre cá embaixo porque a minha mãe era de Sesimbra. Nós morávamos na Quinta, em Santana. Quando eu tinha 9 anos, o nome do meu pai era João Pedro Lameiro, foi trabalhar para a Pereira Neto e Companhia, que era o que lá estava. Era a fábrica da Caveira, como eu conhecia. E quando estavam havia muito peixe, e ela estava no auge, como nós chamávamos, quando apitavam para as senhoras irem para lá, meu pai não ia almoçar a fábrica. E eu levava o almoço. Quando podia, levava-lhe o almoço e gostava muito de ver as senhoras a trabalhar, gostava de ver aquele movimento. A fábrica era muito bonita para mim. Quando apitava a fábrica, eu por vezes ia para a escola e via as senhoras a correrem, todas a correrem, com os lenços brancos na mão, e eu achava que eram umas pombas. E as pombas corriam e subiam aquela rua. Eu gostava muito de ir lá. Quando entrava, há minhas que entrava à porta grande, onde entravam os carros, quando iam lá levar o peixe, entravam marcha atrás, para descarregarem depois as caixas dos peixes. Lá estava, como outra senhora disse, metiam lá os peixes naqueles tanques, que nós chamávamos tanques, eram cor-de-rosa, um mar branco, cor-de-rosa. Eu adorava, eu tinha à volta, tinha uns estrados em madeira, onde as senhoras punham os pés e andavam com aqueles aventais grandes e de galochas, metiam as mãos lá dentro, as galochas devia descer para não molharem os pés, porque os aventais iam mesmo até aos pés, e então não se molhavam. E eu ia levar o almoço ao meu pai, por vezes quando tinha tempo ficava lá a olhar, outras vezes vinha embora. Entrava sempre pela porta grande. Quando a porta grande estava fechada, havia uma outra porta pequena que nós entrávamos. Mas quando nós entrávamos pela porta grande, logo em frente estavam as senhoras à volta desses tanques, com as mãos lá metidas, a arranjar o peixe. E eu ia para a fábrica fora. A entrada era um bocado lisa. Depois inclinava um bocadinho, onde havia os tais tanques, que era para as águas escorrerem. À minha direita havia umas mesas compridas, onde estavam as senhoras sentadas, onde enlatavam o peixe. A minha ideia era que o peixe ia para ali ainda cru, não tenho a certeza. Elas punham nas latas e havia uns tapetes que corriam, a seguir as latas estavam com o peixe, corriam por umas máquinas que vinham lá um bico e punham azeite, e levantavam conforme as latas passavam, elas baixavam, punham azeite. Havia uma outra máquina mais a seguir, nessas mesas que vinham com as tampas e cravavam. Não eram soldadas naquela altura, não eram soldadas, eram cravadas. Caíam para os outros cestos, eram colocados nos outros cestos, e eu, quando passava lá às tardes com o meu pai, quando já a escola tinha ficado fechada, porque nós no verão íamos para a quinta que tínhamos no campo. E eu ia para a escola e ia lá para o pé do meu pai, ia almoçar ao pé do meu pai, ele grelhava lá peixe, comíamos lá os dois, eu tinha tempo de ver tudo. E quando cheguei a ver o meu pai abrir aquelas portas muito grandes, de uma coisa enorme, quase do tamanho desta casa, não era assim tanto, mas era quase. Iam 2 homens, ou 2 ou 3, a ajudar o meu pai a empurrar lá para dentro, depois trancavam a porta. Meu pai tinha lá uma coisa que trancava a porta, depois ia lá a uns relógios, ia organizar o vapor e o tempo que levava lá dentro. Mas depois da fábrica, de toda a azáfama de lá de dentro, havia uma porta que dava para um quintal. Nós já descemos uns degraus, em frente havia uma casa, estava toda cheia de sal. Era a casa onde havia o sal. Em frente, quando nós descíamos, saímos
Quando virávamos à esquerda, descíamos outros degrauzinhos, porque eles, em princípio, os restos do peixe, vinham as pessoas do campo buscar as tripas e os restos do peixe para estrumar as terras. Mas depois, claro, que ele ia nos cheirões dos burros, ia para a rua fora e sujava. O senhor Abel Neto soube que havia uns moinhos que faziam farinha de peixe. Ele gastou dinheiro nesses moinhos e nesse dito quintal, quando nós descíamos, esses degrauzinhos depois daquela casa onde havia o sal, nós descíamos e lá ao fundo havia então esse moinho de peixe que eles chamavam Boano. Eles estavam uns dias à espera de ver o peixe a misturar o peixe e o peixe quando era lá metido para fazer a farinha, depois já as pessoas do campo vinham buscar a farinha, também para estrumar as terras. E quando eles estavam a fazer essa farinha, tinham uma chaminé que o cheiro saía para a vila. Eu andava numa senhora que trabalhava em alfaiate, eu aprendi com as minhas irmãs a fato de senhora e fui aprender alfaiate. Gostava mais, já sabia uma coisa, fui aprender outra. Nessa altura devia ter uns 14 anos. Quando eu lá estava, vinha aquele cheiro, eram os meus colegas. Lá está o teu pai a deitar aquele cheiro todo para a rua. Cheirava muito mal. E é isto que eu me lembro, eu adorava, eu gostava muito daquela fábrica, não tenho fotografias minhas. E quando a senhora Abel Neto, quem lá andava, também era a Abel, era o filho, isso é que eu não sei como é que ele procedia. Sei que o senhor Emílio, também filho do senhor Abel Neto, do dono da fábrica, andava sempre por lá, para ele aquilo era uma galhofa.